Muito bem, irmãos. Livro de 2 Reis, no capítulo 5, verso 19. Livro de 2 Reis, no capítulo 5, verso 19. Prontinho? Amém? Acharam? Vê se tem alguém sem Bíblia do seu lado. Ajuda esse irmão. Compartilha a Bíblia com ele. Abençoa a vida dele aí com a sua Bíblia. Dê uma olhada boa para a sua Bíblia aí. Deu? Já olhou a tua Bíblia aí? Dá uma olhadinha boa para ela. Olha a capa dela. Vê se precisa trocar, irmão. Está na hora de trocar? Hein? Quem sabe se comprar uma Bíblia? Irmão, uma Bíblia é R$30. 30 e poucos reais. Quem sabe está na hora de trocar a sua Bíblia. Entendeu? Trocar a Bíblia, comprar uma Bíblia boa. Sugiro os irmãos da igreja comprem a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. É a versão que a gente usa aqui na igreja, tá? E na hora da leitura vai te ajudar muito. Uma leitura muito boa, tradução muito boa, atualizada, muito bacana, tá bom? Então, se você precisar comprar uma Bíblia para você, não Bíblia de estudos. Bíblia de estudos tem um meio mundo de Bíblia de estudo. Tem Bíblia de homem, de mulher, do empresário, do executivo, do líder, da célula. Tem mais, sei lá. Tem Bíblia de todo jeito. Tá bom, irmãos? Mas se você quer só uma Bíblia, só o texto, sem estudo, aí eu te dou uma opinião, uma sugestão. Compre NVI, porque é a versão que a gente utiliza na igreja aqui vai ser bem bacana para você utilizar e acompanhar o texto que nós estamos lendo. Tá bom, irmãos? Muito bem. Texto de 2 Reis, capítulo 5, verso 19. Diz assim: Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou. Só até aqui, tá bom? Senhor, nós lemos a Tua palavra, ela por si só, ela já transforma nossas vidas. E nesse tempo, Senhor, que nós leremos, que nós compartilharemos a Tua palavra, eu peço que o Teu Espírito Santo nos faça entendê-la, por favor. Por favor, Senhor, nos ajude a entender a Tua revelação nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós lemos esse texto, aparentemente não tem lição nenhuma nesse texto, aparentemente, não fala nada esse texto, não é verdade, meus irmãos? Mas fala muito. Esse texto, no versículo 19 e versículo 20, nós estamos nesses dois versículos, pequenos versículos, nós falamos sobre 3 homens diferentes. Nós vamos falar nesse texto, irmãos, hoje, como eu falei na escola bíblica, na escola de líderes, nós vamos falar sobre ambição espiritual. É o tema da nossa mensagem dessa noite. Apesar de ambição, muitos terem em mente que a ambição é uma coisa ruim, mas não nesse sentido. A ambição que eu quero falar para os irmãos, nada mais é que um desejo intenso. Ambição, irmãos, é um desejo intenso. Quem tem ambição por dinheiro, tem um desejo intenso por dinheiro. Hoje eu quero falar sobre ambição espiritual. E nesse texto que nós lemos, nós citamos 3 homens diferentes nesse texto. O primeiro que nós citamos foi Eliseu, versículo 19. Depois nós citamos Naamã. E depois nós citamos Geazi. Eliseu, irmãos, era o tipo do cara que foi ambicioso nas questões espirituais. Nesse momento da vida de Eliseu, ele aqui já estava vivendo o que tinha por ambição. Está entendendo? Eliseu aqui nesse momento da história, ele já vivia o que queria viver.
Por exemplo, não o auge, mas estava vivendo o que sonhava viver. Lá no capítulo 2 de 2 Reis, quando o seu mestre Elias surgiu, eu não sei como, mas eu acho que teve uma revelação que Deus deu para Elias, que disse o seguinte, que ele seria arrebatado num redemoinho de fogo. Ele seria arrebatado. E aí esse assunto correu entre os discípulos. E aí Eliseu era o discípulo de Elias. E Eliseu, sabendo disso, falou assim, eu não saio da tua cola, eu não te largo mais. Eliseu, irmãos, era talmidim de Elias. Você sabe que talmidim quer dizer discípulo, aquele que anda na poeira do seu mestre. Eliseu era o típico talmidim, era o cara que andava na cola de Elias. E nós precisamos andar assim. Elias representava o espírito profético na época, irmãos. Não tinha igual Elias. Elias representava esse espírito profético. E Eliseu queria isso para a vida dele. Queria aprender com Elias. Queria do espírito profético de Elias. E agora eles ficaram sabendo que Elias seria arrebatado. E aí Elias fala assim no capítulo 2. Ele estava em Gilgal, na cidade chamada Gilgal, falou assim, fica aqui, Eliseu, que eu vou até lá na frente, até na outra cidade. E ele falou assim, de maneira nenhuma, eu não te largo, eu vou contigo. Aí Elias, vamos comigo então. Aí eles foram para uma outra cidade. Chegou naquela cidade, Elias fala assim, eu vou até Jericó. Aí Eliseu, eu vou contigo. Elias, fica aqui, rapaz. Ele, não, eu não te largo. Eu vou aproveitar os últimos minutos contigo. Eu quero esse espírito profético na minha vida. Aí lá na frente, Elias fala assim, eu vou até o Jordão. Eliseu fala assim, eu vou contigo. Aí ele, fica aqui, rapaz. Não, eu vou contigo. Aí chega no Jordão, Elias arranca a capa, bate no Jordão, o Jordão abre e os dois passam em terra seca. E aí Elias fala assim para Eliseu, Eliseu, diz para mim, o que eu posso fazer por você? O último pedido, o que eu posso fazer por você? Eliseu na mesma hora fala o quê? Alguns conhecem como aquela frase muito comum, eu quero a unção dobrada do teu espírito. Na versão NVI diz assim, eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu quero a tua unção. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver esse negócio que tu está vivendo aí. Eu quero viver o bater a capa na água e a água abrir também. Eu quero viver isso e muito mais. Aí Elias fala assim, tudo bem. Tudo bem. E aí Elias é arrebatado e Eliseu recebe esse espírito profético. Era o desejo, qual era a ambição de Eliseu? Viver o sobrenatural de Deus, andar no mover profético, viver o que Elias vivia, querer o espiritual de Deus, querer andar mais profundo, desejava, corria atrás, não abria mão de nada, eu quero isso na minha vida. Aí eu fico pensando o quanto nós queremos isso para a nossa vida. O quanto a igreja quer esse espírito profético. O quanto nós queremos o espiritual, o mover do espírito. Paulo fala no capítulo 12 de Coríntios e no capítulo 14 de Coríntios, busque com zelo os melhores dons do Espírito. O Espírito é quem dá. Mas ele fala que existe uma parte humana que nós temos que buscar com zelo pelos dons do Espírito. Nós temos que buscar. No final das contas, não é a gente que decide qual o dom que a gente recebe. Mas ele fala para pedir. Ele fala para você buscar. Ele fala para você perseguir. E ele fala, não é só busque de qualquer jeito. Ele está falando para buscar com zelo, buscar com intensidade,
E outra coisa, buscar não é uma coisa, aí eu dei uma buscadinha e agora não preciso buscar mais. Não, é uma continuidade. Quando ele fala para buscar, é para buscar e continuar buscando. Eu gosto muito dos verbos em grego, porque ele não fala sobre algo que tem fim. Por exemplo, eu vi o pastor Ed Renekiewicz fazer uma citação daquele texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Esse crer é um crer e continuar crendo. Aí eu fico pensando que na verdade quem é salvo não é quem não creu no passado, é quem crê e continua crendo. Nós precisamos crer em Jesus e continuar crendo em Jesus. Nós precisamos buscar Jesus e continuar buscando Jesus. Nós precisamos bater a porta, mas continuar batendo. Está entendendo? Essa é a diferença. A gente entende os verbos em português como uma ação que terminou. Por exemplo, eu bati, acabou, bati, não preciso bater mais. Não, a ideia no texto bíblico é a seguinte: você bate e continua batendo. Você busca e continua buscando. Está entendendo? A gente não. A gente bate uma vez e esquece. A gente busca uma vez e não busca mais. Mas a ideia do texto é que você busque e continue buscando com zelo. Porque você, irmãos, não tem limite. Como nós cantamos. Qual é o limite para você? Qual é o limite de um Deus eterno na nossa vida, meus irmãos? Não tem limite. Então sempre tem mais um pouco de Deus para nós. Às vezes a gente busca por algum dom, e aí Deus dá aquele dom, mas mesmo aquele dom que Deus dá para a gente, um dom do Espírito, esse dom, ele pode ser desenvolvido na nossa vida. Você sabia disso? Por exemplo, a Gilce fez uma citação, sexta-feira aqui na vigília, sobre um momento que ela teve de Deus treinando ela, assim, de uma visão que ela deu acerca de uma pessoa. Deus dá um dom pra gente, mas esse dom, ele precisa ser treinado na gente. A gente não sabe usar direito. A gente não sabe aplicar. Por exemplo, há 2, 3 anos atrás, quando eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo, ali no salão da igreja ali, naquele dia que eu recebi o dom de línguas, naquela noite foi uma noite diferente para mim, porque ao mesmo tempo que eu tinha o dom de língua, eu interpretava o que eu estava falando. E aí eu aprendi que tem mais. O dom de língua não é só para a gente de vez em quando no culto de domingo a gente falar uns negócios diferentes, né? Alguns acham, né? Alguns na igreja acham até massa. Caramba, eu acho massa quando o pessoal começa a falar em língua. Irmão, é mais que isso. Coloca uma coisa no teu coração. O dom de língua é tão extraordinário que ele se equipara ao dom de revelação quando há interpretação. Quando há interpretação na igreja, alguém que interprete, o dom de língua tem o mesmo nível que o dom de revelação. Mesma coisa. Quando não tem, não. Quando não tem revelação, quando não tem interpretação, esse dom só edifica a você mesmo, quem está falando. Mas quando tem alguém que interpreta, por exemplo, uma outra pessoa interpreta o que você está falando, aí eu queria abrir um parênteses aqui. Interpretação das línguas não é tradução de línguas. Está entendendo? Às vezes a gente achava que a pessoa estava falando em línguas, e aí, o que quer dizer essa palavra aí? Essa palavra quer dizer... Não é tradução, é interpretação. Às vezes o cara fala uma palavra, uma frase longa, e a interpretação dela é curta. Ela é simples, ela é longa, pode ser curta, é uma interpretação que Deus dá. Mas seja como for,
Mesmo os dons de língua, você pode utilizá-los na sua oração em casa. Antes, na minha ignorância, e ainda tem muita ainda, mas eu era mais, eu achava, né, entendia dom de língua como algo que acontecia na igreja, e o Espírito manifestava, sei lá porquê, e aí alguém falava em língua e estava dando certo. Mas hoje eu vou percebendo que o dom de língua, ele pode edificar também a igreja quando há interpretação. Naquele momento lá, ele teve o dom de língua e Deus me deu a interpretação do que estava falando. Está entendendo, irmãos? E aí tem mais. Eu fui aprendendo que o dom de língua você pode utilizar para você orar em línguas. Orar durante um bom tempo. Meia hora, 1 hora, o tempo que você quiser. Você utiliza o dom de língua para você orar. E Deus vai edificando a sua vida. Você pode cantar em línguas. Então, o dom de línguas é algo que você aprende, Deus te dá, você aprende a utilizá-lo, você aprende a desenvolvê-lo. E é uma caminhada que não tem fim. Está entendendo? É um negócio extraordinário. Por exemplo, a Gilce recebeu o dom de línguas muito antes que eu. Não sei porquê. Eu não sei. Mas ela tem o dom de língua muito antes que eu. Quando eu vi ela tendo, eu falei, rapaz, tem que ter explicação, né? E aí Deus foi trabalhando a gente. Mas aí você busca, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu preciso de mais de Ti, você jejua, você clama, você ora, e Deus visita com o Espírito Santo, te batiza com o Espírito, e te dá o dom, e tudo mais. E aí você vai aprendendo a desenvolver o dom que Deus te dá. Está entendendo? É possível que você tenha um dom do Espírito, só que só não sabe lidar com ele. Eu não estou julgando você não, de verdade, do fundo do meu coração. Às vezes nós temos o dom do Espírito, nem sabemos que temos, só que a gente não sabe trabalhar com ele. Está entendendo? A gente não sabe lidar com ele. E a gente precisa aprender a desenvolver. Então, o que Eliseu estava querendo? Eliseu queria algo mais, porque sabia que tinha algo mais profundo para ele. Irmãos, tem algo mais profundo para a gente. Está entendendo? A palavra fala sobre dons de curar. Eu peço a Deus, Senhor, eu peço a Deus que tipo de dom. Irmão, eu peço mesmo, eu não tenho medo. Senhor, eu quero me mover nos dons de curar. Eu quero, Senhor. Mas o texto fala que é dons de curar. Não é um dom de curar, são dons. Então quer dizer que não só. Tem aspectos diferentes na cura. E aí, pastor, como é que se explica isso? Explica isso, que aí é outra mensagem, não é essa? É outra história. Mas o fato é que eu quero dizer para você que é um nível mais profundo que Deus quer levar a gente. Está entendendo? Eu peço tudo que o Senhor me dá. Eu quero me mover nos dons. Eu oro os caras que me movendo nos dons. Em alguns tipos de dons, a palavra de conhecimento, de sabedoria, que são revelações, né? Senhor, eu quero me mover nesse negócio aí também. Eles não são mais bonitos que eu. Eles não são melhor que eu. Por que a cura está acontecendo lá, não está acontecendo com aqui? Não, Senhor. Eu quero esse negócio para minha vida. E aí, pastor, está acontecendo? Não, eu estou batalhando. Eu oro, eu jejuo, eu deixo a barba crescer, eu deixo o cabelo crescer, eu faço propósito. Senhor, eu vou ficar um mês sem isso. Senhor, eu só não andei de pé no chão ainda. Mas deixa a barba crescer como voto, faço voto a Deus, deixa o cabelo crescer como voto, fico sem comer, faço jejum, fico sem televisão, leio a palavra. Senhor, o que precisar fazer, eu vou perseguir esse teu espírito profético. Está entendendo? Essa ambição que tinha Eliseu
Primeira coisa, eu quero ter a ambição que Eliseu tinha. Eu não quero ter só a unção dobrada. Às vezes a gente quer ter a unção dobrada. Antes de você ter a unção dobrada, você precisa ter essa ambição de Eliseu. Nós não temos a unção dobrada, não é porque Deus é ruim, é porque nós não temos a ambição. Nós não temos muita coisa de Deus na nossa vida, do Espírito, não é porque Deus não quer dar, é porque a gente não tem ambição. E é uma ambição que se transforma em atitude. Entendeu? Às vezes a gente quer ter, né? Seria legal, seria bacana se eu tivesse. Maneiro, show. Irmão, agora e o caminho para isso? Você tem que perseguir. Eliseu perseguiu, ele diz. Eliseu não saía da cola de Elias. Se tu vai, eu vou. Se tu jejua, eu jejuo também. Se tu vai para Jericó, eu vou também. Tu vai para o monte, eu vou também. Eu não largo teu pé. Ele vivia num ambiente de milagre. Ele vivia no meio da situação. Esse é o lugar, nós precisamos ter essa ambição, irmãos. Ambição de viver o sobrenatural. De experimentar, de querer. Não para fazer show, nada disso não, irmão. Nada disso. Mas nos falta a ambição de querer de Deus. E Eliseu é o primeiro cara que desejou, e agora nesse texto que nós lemos, ele já estava experimentando, ele já estava vivendo, irmãos. O cara estava vivendo de forma tão extraordinária, que Naamã chegou lá para ser curado, ele falou assim, mandou um moleque, mandou seminarista, Eliseu chegou assim, mandou um seminarista lá, vai lá e avisa para Naamã, que é para ele dar 7 mergulhos no Jordão, vai ficar bom. Nem foi ver, só deu uma palavra de autoridade. Irmão, isso é ter certeza que o negócio funciona. Está entendendo? Nós precisamos de gente assim. A nossa cidade, o nosso país precisa que Deus levante Eliseus. Homens que têm essa sede por Deus. E aí Naamã vai lá, mergulha, vê tudo aquilo. Aí o texto, olha o texto comigo que você leu. O versículo 17 diz assim, Naamã disse, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios nenhum outro Deus, senão o Senhor. Aqui, Naamã, ele experimentou de Deus. Naamã aqui experimentou um milagre de Deus. Ele também agora não queria outra coisa. Ele falou assim, eu vou levar uma carroça de terra de Israel lá para minha terra, porque agora eu vou me ajoelhar nessa terra. E o cara não queria nem se ajoelhar na terra estranha, irmãos. Ele falou assim, vou levar a terra daqui de Israel e vou espalhar lá, porque onde eu for orar, eu vou me ajoelhar nessa terra santa. Sabe o que é isso? É um cara que quer Deus na vida. É um cara que quer fazer o que é certo. É um cara que anseia. É um cara que tem ambição por mais de Deus. Novo convertido. Eu quero dizer para você que é novo na fé, que esse desejo tem que estar no teu coração também. Às vezes a gente acha que para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa ter 10 anos, 20 anos de crente. Não precisa. Você pode ter se convertido hoje, e Deus pode encher a tua vida com teu Espírito Santo. O que precisa acontecer na gente? A gente ter o desejo de Naamã, de fazer o que é certo. Uma ambição por Deus. Uma ambição pelas coisas de Deus. A ponto de levar uma carroça de terra lá de Israel para a Síria, a pé
apenas para não joelhar na terra estranha. Isso é um desejo de fazer o que é certo. Isso é uma ambição por mais de Deus. Às vezes a gente vê tanta gente que chega na igreja e que não quer Deus. Quer só a cura, quer só os bens, quer só uma bênção. Naamã não. Naamã era o tipo de cara que queria mais de Deus. Ele experimentou Deus e queria mais desse Deus na vida dele. Eu espero que você também queira mais de Deus na sua vida. Mas tem um outro cara chamado Geazi. Esse aqui, irmãos, é a tragédia para mim. Olha comigo o texto aí. Do versículo 20 até o 27, fala sobre a história de Geazi. Porque aconteceu o seguinte: Naamã era riquíssimo, foi curado. E aí, depois da cura, Naamã falou assim com Eliseu: você não quer um presente? Eu trouxe aqui o carro lotado de presente, roupa nova, prata. Eliseu falou assim: não precisa. Pode ficar tudo para você. A gente não quer nada. Geazi, o texto no versículo 20, como você pode depois dar uma olhada em casa, o versículo 20 fala assim, o homem de Deus, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bondoso demais com Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Olha só o que ele falou, irmãos: juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Irmãos, Geazi era o talmidim de Eliseu. Está entendendo? Ele era o discípulo de Eliseu. Esse cara poderia ser um herdeiro profético extraordinário. Geazi, irmãos, teve uma oportunidade de ouro na vida. Geazi teve um momento na história favorável para ele e ele simplesmente desperdiçou. Geazi, irmãos, tinha tudo para ser um profeta e tanto, e simplesmente andou por outros caminhos. Tem muita gente assim na igreja. Tem gente que Deus abençoa de forma poderosa, dá oportunidade, mas o cara desperdiça. Tem gente que vai ser uma grande promessa. Tem irmãos na igreja, se converte, cara, aí começa a pregar, o cara prega que é uma beleza, é milagre, é bênção, e a gente, rapaz, Deus. Mas daqui a pouquinho esse cara sumiu. Quanta gente que você conhece, que pregava bem, que fazia a gente chorar, que não sei o quê, que hoje não passa de uma grande promessa. Aí eu fico pensando que às vezes a gente também tem desperdiçado muitas oportunidades. Geazi tinha que ter entendido que Deus tinha um propósito especial para ele, mas o texto que nós lemos fala que ele saiu correndo atrás de Naamã. Na verdade não foi atrás de Naamã, ele saiu correndo atrás do dinheiro. Tem muita gente que não tem ambição pelas coisas espirituais, mas está sempre correndo atrás de dinheiro. Tem muita gente aqui nesse lugar que está com sentimento de Geazi, não tem vontade nem anseio por nada de Deus, mas tem uma canela boa danada para correr atrás de dinheiro. Vive correndo atrás de dinheiro. Vive correndo. Corre. A ambição dele é pelas coisas desse mundo. Só por esse mundo. Aí, irmãos, tem muita gente que poderia ser uma bênção, mas resolveu gastar sua vida na ambição dessa vida. Aí termina como Geazi. Aí começa a mentir. Ele não mente, cara.
Todo cara que começa a desviar, ele começa dando desculpas. Ninguém mente de cara. A gente começa a dar desculpa. E aí, irmãos, eu fico vendo uma opção de gente que fica feliz quando tem uma desculpa para dar. Porque não fez, porque não aconteceu, porque não deu, porque não veio, porque... A gente tem uma desculpa. E aí, irmãos, a gente começa a dar desculpa. Daqui a pouquinho, a gente começa a correr atrás de outras coisas que Deus não quer que a gente corra. Geazi deveria rejeitar aquilo que foi oferecido. Muitas vezes nós precisamos aprender a rejeitar certas coisas na nossa vida. Muitas vezes a igreja aceita o que deveria rejeitar. E muitas vezes a igreja rejeita o que deveria buscar. Tem muita coisa que Jesus rejeitou e a gente está aceitando. Tem muitas coisas que a gente está correndo atrás. Corre desesperadamente igual um maluco. Correndo atrás. Faz tudo para alcançar. Sem saber que quando aquilo que nós estamos correndo atrás vai ser a nossa tragédia. Está entendendo? Geazi tinha tudo para ser uma bênção. Acabou leproso. E aí começou a mentir. Foi lá, chegou lá para Naamã. Ô Naamã. Aí Naamã parou e falou assim: é que chegou uns discípulos dos profetas lá em casa. O profeta mandou buscar aqui uma roupa. Tem umas roupas aí para nós? Aí Naamã, claro, leva 2, leva prata. Ele mentiu lá. E mais, mentiu usando o nome de Eliseu. Mentir já é terrível. E mais, disse que o pastor disse. Está entendendo? Piorou a situação. E mais, ele mentiu, disse que o pastor Eliseu mentiu e deu um testemunho terrível, porque Eliseu não queria aquilo. Manchou a imagem de Eliseu. Está entendendo? O cara era para proteger Eliseu. Aquele discípulo, aquele irmão, tinha que proteger o pastor dele. Não é jogar o pastor dele na fogueira. Uma coisa que eu tenho que ensinar você: você tem que aprender a proteger seu pastor. Está entendendo? Principalmente se você tem um líder honesto, justo e íntegro. Você morre por ele. Você tem que aprender a proteger seu pastor, proteger seu líder. Não é jogar o cara na fogueira. Uma vez, muito tempo atrás, nós íamos fazer uma viagem de van. Aí nós conseguimos a van, mas não tinha motorista. Está entendendo? Aí, porque para dirigir a van, tem que ter uma carteira deve ter especialização? Não, né? Por exemplo, aí tinha um cara na igreja que tinha carteira, me parece que era C. Não pode, né, Jacélio? Não pode dirigir. Aí é pro cara, crente toda a vida. Não, tem fulano, tem a carteira C. Eu falei, não pode. E nós íamos para um projeto missionário. A gente estava querendo ir para o campo missionário. Aí o cara falou assim: não, tem fulano que tem carteira C. Eu falei, ele não pode dirigir. Ele não tem carteira, ele só tem que ter D. Carteira é D. Aí ele ficou enraivado comigo. Senhor que sabe. Irmão, o cara devia estar feliz porque tem um pastor que quer andar certo. O cara ficou enraivado comigo porque eu queria andar certo. Então o senhor sabe do jeito que o senhor quiser fazer. Vai ser do meu jeito mesmo. Só dirige se tiver a D. Se não tiver, a gente não vai. Tá entendendo? É assim que se faz. Se não pode, não pode.
Mas aí o cara ficou bravo comigo. Zangou, irmão. Saiu pisando duro lá de casa. Você é o que sabe, então. Aí eu falo para você, eu jamais vou dizer quem é. É por isso que ele vive a vida que ele está vivendo hoje. Se soubesse quem é, você ia concordar comigo. Está na falência espiritual. Porque esse tipo de pensamento só leva para esse buraco. É caminho de Geazi. Está entendendo? Tinha que estar feliz. Pastor está querendo fazer a coisa certa. Vamos dar outro jeito. E Deus deu. De fato, Deus deu outro jeito. Nós conseguimos uma outra pessoa. Teve um motorista. Fomos e voltamos. Glória a Deus. Está entendendo? Agora, a gente quer fazer o que é certo. E você ainda fica com medo? Fica aborrecido? Você lembra de Geazi? Mente, ainda diz que seu pastor falou que não falou. Irmão, isso é maluquice. Você mente, ainda diz que a sua esposa falou que não falou. Você mente e diz que seu pai falou o que ele não falou. Você mente e diz que seu marido falou o que ele não falou. Aí a gente começa nesses caminhos de mentira, de engano, de não sei o que, de armação. E aí ele foi lá, pegou a prata, pegou o ouro, trouxe para casa e escondeu dentro de casa dele. Escondeu e foi lá para falar com Eliseu. Quando ele chegou perto de Eliseu, Eliseu falou assim: onde tu estava, Geazi? Não, teu servo não foi em lugar nenhum, não. Mentira de novo. Aí Eliseu fala assim: tu acha que eu não sei aonde tu estava? Tu acha que o meu espírito não foi contigo quando você foi aceitar essas coisas de Naamã? O texto fala assim: não era hora de cobiçar olivais, vinhas, nem essas coisas. A lepra que estava em Naamã vai passar para você e a tua descendência. É assim que termina um homem que tinha tudo para fluir no espírito, mas que resolveu naufragar. Ele decidiu. Aqui nesse lugar, todos nós podemos fluir como Eliseu. Todos nós. A decisão é nossa. Infelizmente, tem muita gente que acaba como Geazi. Decide gastar sua vida a correr atrás de coisa. Aí começa a enveredar pecado. Comer, irmãos, consequência vem. Mais cedo ou mais tarde, o negócio chega. Você não brinca com Deus, não. Está entendendo? Com as coisas do Senhor não se brinca não, cara. Você brinca comigo. Você brinca com a Gilce. Agora comigo você não brinca. Com Deus não se brinca não. Você brinca com Deus, a coisa fica feia. Está entendendo? A gente precisa pedir do Espírito por esse desejo, por essa ambição espiritual de querer mais de Deus, de querer mais para a célula, de querer mais para Palmas, de buscar mais pela família em nome de Jesus. A minha oração, mesmo com essa dificuldade de falar, eu espero que o Espírito traga revelação ao seu coração e que tenha movido o teu coração a não ficar satisfeito do jeito que está. Tem mais para você, cara. Tá entendendo? Tem mais para você. Sempre teve. Não tem agora não. Sempre teve mais para você. Está esperando já, ó, há um tempão por você. As coisas do Senhor. Esse dia eu mandei uma mensagem para um abençoado dizendo que Deus tem saudades de nós. Eu usei uma expressão humana. Entendeu? Eu usei uma expressão humana, mas é um fato que Deus espera por nós. Eu lembro de uma vez, acho que foi a Ana Paula Valadão fazendo uma citação, que ela orou dizendo mais ou menos assim: Senhor, perdoa-me por tantas vezes ter feito o Senhor esperar.
Essa oração eu faço constantemente na minha vida. Eu tenho feito essa oração constantemente diante do Senhor. Eu faço essa oração com muita dor no meu coração. Senhor, me perdoa por tanto tempo ter feito o Senhor esperar por mim, pela minha boa vontade, pelas minhas manias, pela minha agenda, Senhor. Senhor, perdoa-me, Senhor, porque eu nunca consegui botar um espaço para o Senhor na minha agenda. E eu tenho feito o Senhor esperar tanto tempo. Há tanto de Deus para a minha vida. Eu imagino o Senhor, quando Ele fala para os profetas: ah, se o meu povo soubesse. Eu fico imaginando o quanto o Senhor pensa acerca de nós. Ah, se o meu povo apenas soubesse o que eu tenho para eles, nós viveríamos diferente. Nós oraríamos diferente. Tem tanta coisa guardada para a gente, irmãos, há tanto tempo. Está nos celeiros do Senhor. Os celeiros do Senhor estão tão cheios, porque os seus servos não buscam pelos celeiros do Senhor. Os celeiros do Senhor estão cheios de dons, estão cheios de riquezas espirituais, inclusive materiais também. Sabe por que está cheio? Porque os filhos do reino não têm buscado pelo Senhor. Tem feito como Eliseu, estão correndo atrás desse mundo para lá e para cá. A gente encontra com Geazi todo o tempo. A gente encontra com irmãos com a síndrome de Geazi todo o tempo, correndo desesperado para cá, corre desesperado para lá, corre para cá, sem nenhuma ambição pelas coisas do reino. E os celeiros do Senhor continuam cheios, abarrotados, porque nós resolvemos buscar os celeiros desse mundo. Aí no final das contas a gente termina a vida sem as coisas desse mundo e sem as coisas do reino. A gente termina como Geazi, leproso, o ministério que podia ser uma bênção acabou no nada, teve uma oportunidade imensa, não acabou nada. Era um ministério que era para fluir, ministério. A gente encontra assim, gente talentosa na igreja, gente que Deus levanta para pregar, gente que Deus levanta para cantar, gente que Deus levanta para o teatro. Deus levanta tanta gente talentosa, e a gente vai vendo esses dons e talentos indo por ralo. Eu tenho visto dons e talentos indo por ralo na vida de muitos irmãos o tempo todo. O tempo todo. Conheço pessoas, irmãos, conhecedoras da palavra, dava estudo bíblico, pregava. Hoje esses irmãos mal conseguem falar o nome de Deus, e os talentos indo por ralo. E aí, muitas vezes, quando a gente resolve fazer alguma coisa, é tarde demais. Eu não estou dizendo que não há salvação. Salvação é outra história. Salvação, o cara é salvo no último milésimo. Mas eu estou dizendo, servir ao reino, servir a essa causa, servir à igreja, servir aos irmãos. Tem gente que resolve, irmãos, quando não tem mais jeito. Está entendendo? E a gente pode ficar sem o que nós temos. Irmão, Deus levanta quem quer. Irmãos, ontem eu tinha voz boa, hoje eu estou mais ou menos. Estou melhorando. Mas Deus sabe o que é me manter calado sem poder pregar. Deus sabe o quanto me dói não poder pregar. O quanto me
me dói, o quanto me doeria, o quanto se me mataria se eu ficasse sem voz de vez. Claro que Deus possivelmente tinha um outro propósito, mas iria me doer demais. Eu não poder pregar mais. Não tem nada a ver com ser bom, não, porque eu gosto, eu quero. Eu decidi um dia na minha vida que eu ia gastar a minha vida para Jesus. Está entendendo? Com simplicidade. Vou usar uma expressão que o pastor Cláudio Duarte usou. Que Deus chegou para ele e falou assim: toma, deu um martelo e um prego. Falou assim: sai pregando do teu jeito. Ele prega do jeito dele, eu prego o meu. Então Deus me deu um martelo e um prego e falou assim para mim: sai pregando. Eu vou pregar. Eu vou sair pregando. Isso me... Rapaz, eu amo os irmãos pregando. A Gilce pregando, os irmãos. Mas eu amo pregar, eu gosto de anunciar o Senhor. Eu gosto de falar de Jesus. Mas o fato é que um dia eu posso ficar sem voz, que eu posso morrer, que eu posso ter um câncer, que a minha vida pode acabar amanhã. Eu vou viver todos os dias da minha vida como se esse dia fosse o último dia. Está entendendo? Eu decidi que eu vou viver de tal forma que eu não tenho arrependimento amanhã. Eu quero viver cada dia intensamente para que não haja arrependimento. Eu não quero, irmãos, e em nome de Jesus isso não vai acontecer, de, por exemplo, daqui a uns anos, vamos dizer assim, fiquei doente, estou com um câncer, o médico fala assim, tem 6 meses de vida. Aí o cara começa a fazer tudo para Jesus, começa a ler a Bíblia, irmão, eu não quero viver assim não, eu não vou fazer isso. Eu não quero que a minha vida termine assim. Só porque eu vou morrer, aí eu fiquei desesperado, quero dar dízimo, não, eu não vou fazer isso não. Intensamente todo dia. Para que no dia que eu tiver que morrer, como o pastor Evaldo Ramos fala, eu não tenha que fazer mais nada, a não ser morrer. Está entendendo? Sabe por que muita gente tem medo de morrer? É porque olha, tem arrependimento. Se pudesse ter feito, se tivesse perdoado, evangelizado. Fica doente, começa a dar oferta grande. O cara começa a ficar doente, aí dá uma oferta, começa a ser dizimista. Ser manipulador, rapaz. Gente assim é gente manipuladora. Nunca entregou dízimo, nunca entregou oferta. Aí o bicho pegou, está doente, aí ele vai lá tentar comprar Deus. Agora eu vou fazer um jejum forte. Irmão, faz jejum quando está saudável. Dá oferta e dá dízimo quando a coisa está boa também. Eu não quero terminar minha vida assim não, cara. Está entendendo? No dia que eu tiver morrer, eu quero que coloque assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fecha o caixão, enterra o homem. Está entendendo? Chora só por saudade. Agora fica se lamentando, irmão. Vive intensamente tua vida. Eu não quero terminar minha vida como Geazi, não. Podia ter feito tudo para Jesus. Tudo. Decidiu fazer de outro jeito. Porque quis. O que nós estamos fazendo ou não, é porque a gente quer ou não. Não vem me dar desculpa não, rapaz. Não me dê desculpas. Não fica dando desculpa, porque conversa fiada. Conversa. Você pode fazer diferente. Ou você vai terminar como Geazi. Está entendendo? Hoje você tem voz, amanhã você não tem. Hoje você tem saúde, amanhã não tem. Hoje você tem dinheiro para ofertar, amanhã está na pindaíba. Eu conheço meio mundo de gente. Teve a vida inteira para ofertar muito. Não quis. Hoje passa pindaíba. Aí quer ofertar. Vai esperar acabar, rapaz. Rapaz, é hora, é agora. Tem ambição no teu coração, rapaz. Mude isso em nome de Jesus.
Não deixe 2016 passar em branco, não. Faça acontecer. E está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, vamos orar. Feche teus olhos, por favor. Você não sonha por mais do Espírito Santo na tua vida, não? Por se mover no Espírito. Você não fica indignado, no sentido de ver gente fluindo nos dons, interpretando sonho, interpretando visão. Você fica satisfeito, irmão? Fica não. Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu quero mais que isso na minha vida. Nós queremos viver, Senhor, isso aqui na nossa igreja. Nós queremos viver multiplicação na nossa igreja. Senhor, eu quero que a nossa igreja viva multiplicação, frutificação. Mas não aquela coisa amarrada, Senhor. Sobrenatural. Não é crescimento biológico. Crescimento biológico, nasce o filho de fulano, aumentou mais um. Irmão, eu quero mais que isso. Tenho pedido ao Senhor. Tenho feito votos ao Senhor por isso. Eu quero que você se junte nisso. Eu quero que Deus mexa teu coração. Que a tua vida seja mais que correr atrás de dinheiro e correr atrás dessas coisas desse mundo só. Irmão, não é pecado trabalhar, estudar, não é. Mas correndo do jeito que você está, só atrás dessas coisas, você vai acabar como Geazi. Eu espero que o Espírito Santo mova teu coração e gere uma indignação santa diante de você. E que você fale, Senhor, eu quero mais do teu Espírito. Tem gente morrendo em Palmas sem Jesus porque eu me calo. Porque eu não tenho orado. Eu não tenho vindo para a vigília clamar. Eu não tenho me preocupado. Peço, Senhor, por o Senhor gera em mim. Gera em mim, Senhor, o desejo por Ti. Até o desejo, Senhor, por Ti, vem de Ti. Diz para o Senhor, Senhor, abre mão do que precisar. O que é para fazer, Senhor? Diz para o Senhor. Se Deus falou no seu coração e você quer se juntar à nossa irmã aqui na frente, você pode vir aqui, eu quero orar com você. Na verdade, eu quero orar não por você, mas eu quero orar com você. Se essa oração faz parte do teu coração. Você não está se convertendo de novo, não. Você está fazendo como eu fiz e tantos outros fizeram. Senhor, alguma coisa precisa acontecer dentro de mim nessa noite e nesse ano. Diz para o Senhor. Diz para o Senhor que alguma coisa tem que acontecer. Tem coragem de dizer para Jesus, fala, Senhor, eu faço o que tiver que ser feito. Diz para o Senhor, se é para jejuar, eu vou jejuar. Se é para passar horas no meu quarto, eu vou passar horas. Se é para subir um monte, eu subo. Se é para ajoelhar, eu ajoelho. Se é para perdoar, eu perdoo. Se é para me entregar, eu entrego. Mas eu quero que algo aconteça. Sonda-me, Senhor. Aleluia, Senhor. E me conhece. Ai que te namanas. Ai que te namasa que amaras. Abra teu coração pro Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Queira manas, queira lá, te esta chamada. Enche-me até que em mim se
usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto. Se você sentiu o desejo de se ajoelhar diante do Senhor, você tem liberdade, não é lei. Mas se você sentiu o desejo de contrição, de entrega, de se prostrar diante do Senhor, eu quero que você, seja os irmãos da frente, seja os irmãos que estão nas cadeiras, eu quero que você faça uma entrega para Jesus. Coloque diante do Senhor, se dobre diante do Senhor. Diz para o Senhor: Senhor, eu quero me dobrar diante do Senhor. Eu quero me dobrar, Senhor. Conforme a tua palavra, enche-me até que se enche só ti. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, solta-me, quebranta-me. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja nesse lugar agora um derramado do Teu Espírito Santo de forma poderosa. Senhor, batiza com o Teu Espírito Santo. Dê-nos, a Tua palavra diz, quando o Senhor subiu, deu dons aos homens. Eu te peço que dons do Espírito sejam dados aqui nessa noite, sejam entregues aqui nessa noite. Que o Senhor dê revelação, dom de língua, de cura, palavra de conhecimento. Senhor, capacita a Tua igreja. Senhor, desperta, Senhor. Senhor, nós queremos fazer uma oração de entrega, de consagração. Nós queremos fazer uma entrega ao Senhor do nosso ser. Senhor, seja o que for, seja o que for, Senhor, o que precisar ser feito, nós faremos. Senhor, se precisa subir na árvore como Zaqueu, a gente sobe, Senhor. Se o alabastro precisa ser quebrado, Senhor, nós vamos quebrar e derramar. Senhor, se a pedra do túmulo precisa ser tirada, nós vamos tirar a pedra, Senhor. Senhor, se nós, como Tu disseste para o jovem rico, vá, vende tudo que tem e dá ao pobre, vem e me segue. Senhor, se é a riqueza, é Teu, Senhor. Nós queremos mais que tudo, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, decidir Te buscar quando não tivermos mais forças, quando não tivermos mais voz, quando não tivermos mais dinheiro.
quando não tivermos mais saúde. Hoje é o dia, Senhor. Hoje é o dia. Usa, Senhor. Usa esses irmãos aqui. Cada um dos teus filhos. Meu irmão, eu te abençoo. Abençoa teu coração. Fica firme nesse propósito. Deus te honrará. Você é como Eliseu. Deus vai honrar você. Em nome de Jesus. Que venha sobre ti a unção dobrada do Espírito Santo. Que venha sobre ti os dons do Espírito. Que Deus te unja poderosamente. Que Deus te dê coragem e ousadia. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Ai que na mana te ordamas. Deixa que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, Senhor. Antes de você sentar. Isso, pode sentar, pode sentar, pode sentar. Eu falo contigo. Isso, dá uma palavra boa para o seu irmão que está aqui. Pode ficar aqui. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a guardar essa semente lançada no teu coração. Está entendendo? Muitas coisas que nós decidimos no domingo, o diabo levanta barreiras, dificuldades, e a gente, terça-feira, já não tem mais propósito. A minha oração é que o Espírito Santo mova você de tal forma que essa palavra não morra no seu coração. É para valer, irmãos, é para sempre. Está entendendo? Em nome de Jesus, se disponha. Procure seu líder de célula. E não fica com medo de, às vezes, procurar um líder de célula e falar assim: Deus falou comigo. A minha vida vai ser diferente daqui para frente. Foi isso que Deus fez, irmãos. Não se preocupa não. Não fica com vergonha de procurar a Sabrina para trabalhar com as crianças, ou a Gilce, que é do louvor, e aí você sai daqui agora, acabou o culto. Irmã Gilce, eu quero cantar no louvor. Aí a gente fica, talvez você fique pensando que a gente vai pensar que é fogo de palha. Não, irmãos. As coisas precisam ser feitas. Entendeu? A gente não pode deixar para amanhã, não. A gente não pode deixar para começar aí em fevereiro. Procure seu líder de célula hoje. Mesmo que você seja alguém que está do lado dele, mas chega para ele e fala assim: meu irmão, pode contar comigo. Nós estamos juntos nisso. Dê uma palavra boa para o seu líder de célula. Seu líder de célula precisa ouvir isso. Seu pastor de vez em quando precisa ouvir isso, irmãos. Eu não vivo a vida procurando isso, mas isso faz toda a diferença na vida da gente. Entendeu? Muitas vezes você tem que dizer isso para o seu marido. Então, não vou pregar de novo não, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós estamos passando por dificuldades em casa, irmãos. Todos passamos, cada um de um jeito.
Mas às vezes o que está precisando lá em casa, naquela hora, não é o dinheiro que vai fazer toda a diferença. É você receber uma palavra do seu marido, da sua esposa, dizendo assim: aconteça o que acontecer, nós vamos vencer. Nós estamos juntos. Eu te amo para sempre. Com dinheiro, sem dinheiro. Isso faz toda a diferença. É você de dar uma palavra de encorajamento para o seu pai, para sua mãe. Não é só quando tem dificuldade, não. É você chegar assim: talvez não tenha te dito tanto isso, mas eu quero dizer que eu te amo muito. É você dizer isso para o seu irmão, para o seu líder de célula, que tem orado por você. Mesmo que você tenha frequentado a célula direitinho, mas diz para ele, fala assim: pode contar comigo. Tô junto. Procura os irmãos do Ralon. Luiz, que é o maestro, né? Acho que é maestro, né? É gente. Procura ele e fala assim: quero participar desse negócio que o pastor falou aí. Como é que eu faço? Procura hoje. Os irmãos que trabalham com dança, procura a Sabrina, a Isabela aqui. As irmãs que já trabalham, falam assim: não, vamos mudar essa história hoje. Entendeu? Aí vocês se juntam aqui, nós vamos orar, nós vamos começar a ensaiar de novo. Nós vamos começar a ensaiar, ministrar arte de novo, teatro de novo. Quero participar do teatro. Irmãos, teatro não é para adolescente, não. Teatro é para crente. Você que é crente, quer participar, homem ou mulher, está liberado. É só você falar com os irmãos do ministrante. Se você é crente, procure esses irmãos hoje. Está entendendo? Se alguém não veio na igreja hoje, você sentiu falta, manda uma mensagem no WhatsApp daqui a pouco. Agora não. Agora eu estou falando. Tá bom? Manda mensagem para ele. Não deixa para terça-feira. Ah, terça-feira eu vou mandar. Irmão, é hoje, é agora. Tá entendendo? Em nome de Jesus.